abençoados, edificados, e possamos, ó Deus, sair daqui agradecidos, dizendo que até aqui o Senhor nos ajudou e que o Senhor é por nós e ninguém pode, o Senhor é por nós. Eu peço a Ti, ó Deus, que usa-nos como canal de bênção nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor antes de se assentar, dar um grito de vitória. Amém. Pode se assentar. Graça e paz. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor, Deus abençoe. Repita comigo: vivendo os planos de Deus para a minha vida. Todo pai, ele sonha que os filhos vivam alguns planos que eles têm. E falando em filhos, domingo, a partir de domingo que vem, vai começar o culto Kids, lá na igreja menor. Amém? A apóstola Nilma está de parabéns com a equipe aí, e vão avançar um pouco mais nos trabalhos com as crianças. Vamos aplaudir Jesus na vida da apóstola, da equipe dela toda aí, todas as irmãs que ajudam. Sempre o primeiro domingo as crianças ficam aqui, mas assim que tiver mais voluntários, vai ficar direto lá no culto Kids. Vivendo os planos de Deus para minha vida. Eu tenho um filho de 20 anos, né? Não é segredo para ninguém, mas não quer seguir os planos que eu tenho para ele. Não quis. Os planos físicos, porque a mentalidade de cada um é para funcionar conforme o que Deus planejou. Deus tem um plano para a sua vida, um plano para a minha vida a nível físico, e tem um plano a nível espiritual. E esses planos precisam estar alinhados. E às vezes eu paro e fico meditando: será que eu estou vivendo o plano que Deus tem para a minha vida? Jeremias, no capítulo 29, 11, pode colocar no telão, diz assim, Deus diz assim: pois eu bem sei os planos que tem ao teu respeito. Não basta eu ter um plano para o meu filho, eu tenho que ver se aquele plano é o que Deus quer para a vida dele. Eu não posso realizar os meus sonhos na vida de alguém que não quer que seja realizado. Se Deus tem um plano para você, e a palavra afirma que Ele conhece os planos que tem para cada um, quantos recebem? Amém. Deus quer viver esse plano através da sua vida. A diferença é que eu não consigo ir no futuro para ver se o plano que eu tenho para o meu filho vai dar certo. Mas Deus, Ele habita no futuro e Ele sabe que o plano que Ele tem para você vai dar certo se você quiser caminhar nesse plano. Amém? Então eu preciso entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se eu entreguei a minha vida para Ele, eu preciso acreditar nos planos que Ele tem para mim aqui na terra. E estes planos que Ele tem para nós aqui na terra inclui prosperar, não viver nenhum dano, ali, plano para dar esperança, e mais o que? Um futuro. 4 coisas boas. Mas eu preciso descobrir o plano de Deus para minha vida. Alguns Deus vai despertar um plano nessas pessoas, em alguns, diferente do que vai despertar em outros. Uns recebem um plano aqui na terra para servir como pastor, outros como profetas, como apóstolos, como evangelistas, como mestres, né? Mas a chamada
precisa ser discernida: é humana ou é espiritual? Eu não sou mais espiritual do que você porque recebi o chamado pastoral. Talvez você recebeu um chamado profissional que veio de Deus. Então, o que define se é ou não é espiritual é de onde veio, é a origem. O que vem de Deus fala espiritual. Porque Deus vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve. Nós conhecemos, eu conheço, você deve conhecer pessoas que receberam um chamado espiritual para servir como empresário, outros como médicos, outros como professor, outros como doutores da lei. Cada um quando recebe de Deus. E é fácil de conhecer aqueles que recebem do mal, que recebem do inferno. Salmo 8, capítulo 8, versículo 4 e 5, traz uma palavra para nós, mostrando a importância que Deus dá para cada um de nós. Pode jogar no telão, Salmo 8, 4 e 5. Que é o homem para que com ele te importes? O que é o homem para que com ele te importes? Preste atenção no que Deus quer entregar para você nesta noite, porque eu já recebi e vou receber mais. Deus para no céu e Ele olha para o Filho de homens e com Ele se preocupa. Se é com você, diga amém. Deus para tudo lá, e eu imagino Ele assentando em uma mesa, junto com Deus Espírito, com Deus Filho, com ali os serafins e os querubins que assistem ao redor dele. Ele para tudo e fala assim: deixa eu ver o plano que eu vou traçar para a vida do Isaac. Deixa eu ver o plano que eu tenho de esperança para a vida do Anderson. Deixa eu ver o chamado e o plano que eu tenho para a vida do Caio. Ele para tudo para criar um plano para a vida de cada um de nós. Por que nós não paramos para descobrir qual é esse plano? Irmão, não importa como que foi o caminho para você chegar aqui na terra, Deus aprovou o teu nascimento. Não importa se você é filho de uma mãe solteira, nunca conheceu o pai, se nasceu num lar de umbanda, quimbanda, macumbaria, feitiçaria, Deus aprovou o teu nascimento, porque a vida vem de Deus. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Não existe mais dificuldade para quem nasceu desorientado ou para quem nasceu no palácio. Você pode ter a melhor cama para dormir, o melhor colchão, o melhor quarto, o melhor ar-condicionado, o melhor cobertor, o melhor travesseiro e não conseguir dormir de noite, porque não tem a paz de espírito. Você pode ter só uma rede, deitar nela e dormir 8, 9 horas em paz. A diferença é com quem eu estou conectado, é com qual frequência espiritual eu estou conectado. Deus para tudo para criar um plano para a vida de cada um daqueles que Ele aprovou o nascimento. E se Ele aprovou o teu nascimento, tem um plano para você. Tem 2 planos para você. Tem 3 planos para você. Tem 4 planos para você. Depende do quanto você se desenvolve.
você recebe o primeiro, dá conta daquilo, Deus fala: vou dar mais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vou abençoar mais essa pessoa, para ela abençoar mais outras pessoas. Vou crescer ela em graça e em conhecimento, para que ela abençoe outras, para crescer em graça e conhecimento. Repita comigo: a igreja se movendo no poder de quem? Eu preciso me mover através das promessas. Para mim viver o plano que Deus tem para mim, em Jeremias 29:11, recapitulando, Deus diz assim: eu bem sei os planos que tem ao teu respeito. Então, o salmista no capítulo 8, versículo 4, ele está dizendo assim: por que o Senhor para aí no céu para se preocupar comigo? Para se preocupar se eu estou bem, se eu tenho saúde, se eu tenho conhecimento, se eu já estou, né? Deus para ali, está escrevendo um plano para você. Determina uma jornada de vida. O versículo 5 mostra o porquê que Ele se importa com você. Vamos lá? 1, 2, 3 e... tu fizeste... se é você, dê um aplauso. Deus se importa com você porque Ele te fez para ser a coroa da criação humana. Nada aqui na terra está acima de você. Um pouco menor do que os anjos. Qual é a diferença, apóstolo? É porque os anjos só foram feitos para viver na dimensão do céu. Só espírito. Você foi feito para viver nos dois ambientes. Só que aqui no ambiente chamado terra, eu preciso viver conforme aquilo que Deus planejou para mim. Mas se eu não tiro tempo, eu não vou descobrir qual é o plano. Eu preciso tirar tempo. Assim como Deus tira tempo para planejar, eu preciso tirar tempo para Deus e sentar com Ele e falar: Senhor, qual que é o plano que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu desenvolva aqui na terra? O Senhor me entregou essa profissão, eu me formei na faculdade, me tornei um excelente profissional. O que isso faz parte do meu plano? Como que eu vou usar? O Senhor me entregou essa empresa, me entregou essas finanças, me entregou essa sabedoria, me entregou essa inteligência. Como que eu vou usar isso? Se você não tira tempo para descobrir o plano, você vive do seu jeito. E viver do seu jeito não é pecado. Só que pode estar fora do plano. Um demônio, preste atenção no que eu vou dizer, você vai me entender. Fomos feitos um pouquinho menor do que os anjos. O que é um demônio? É um anjo que saiu do lugar que deveria estar. É um anjo que saiu do propósito do qual ele deveria viver. Quem está me entendendo? E o que é um servo? Por que Deus fala: farei diferença entre o que serve e o que não serve? Quando você está no propósito que Deus tem para você, no plano que Deus tem para você, Deus fala: esse aqui está me servindo. Só existe demônios porque eles saíram do lugar que Deus queria que eles estivessem e pararam de fazer o propósito que Deus tinha para eles fazer. Aí deixaram de ser anjos para se tornarem demônios. Algumas dificuldades que nós enfrentamos no ambiente físico é porque nós saímos do lugar que Deus não quer que nós saia. É porque nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós faça. Nós não vamos nos tornar demônios, nós vamos deixar de viver os planos que diz assim:
vão prosperar, não terá dano algum, vão viver debaixo de uma esperança e terão um futuro. 4 promessas. Salmo 119, no Salmo 119, o salmista, no versículo 10, olha o que ele coloca, joga para mim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus, ou dos teus caminhos, ou dos teus planos para a minha vida, ou do teu propósito para a minha vida. Às vezes, o plano que Deus escreveu para você, às vezes é tão bom, que quando você chegar nele e falar assim: por que eu demorei? Porque se o plano de Deus é para dar esperança, é para remover o dano, quando você entra nele, a alegria do Senhor se torna a tua força. Existem 2 caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. Sempre vai ser 2 caminhos, e nesses 2 caminhos nós vamos viver 3 palavrinhas: eu quero, ou eu escolho, ou eu decido. Eu quero viver os planos de Deus? É a primeira pergunta. Eu escolho viver os planos de Deus? É a segunda pergunta. Eu decido viver os planos de Deus? É a terceira pergunta. Quem quer muda de opinião. Eu quero uma roupa preta, mas eu fui na loja, só tinha rosa, então eu compro a rosa. Eu quero Deus, mas eu fui na igreja, não encontrei Deus, então eu me contento com o que é humano. O querer te faz buscar. A escolha, eu escolho comer frango com quiabo. Eu vou no restaurante, não tem frango com quiabo, eu saio dali, ou eu como a carne cozida. Agora, quando eu decido que eu quero a roupa preta, ou que eu quero o frango com quiabo, eu não paro de buscar até eu encontrar. Outra coisa não preenche aquilo. Não tem o frango com quiabo. Você anda em outro restaurante, você anda no outro, você anda no outro, você anda no outro, você anda no outro, você vai atrás até você comer, você não troca. Quando eu quero os planos e os propósitos de Deus, eu tenho que entender que eu vou buscar eles, que eu escolhi buscar eles e que eu decidi. Outra coisa não vai satisfazer e não vai ocupar o lugar. E o salmista fala: não permitas que eu comece a fazer escolha, não permita que eu fique só no querer, porque senão eu vou desviar dos caminhos. Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala assim: há um caminho e uma porta larga, mas há também um caminho e uma porta estreita. O caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Quando eu decido, quando eu escolho, quando eu quero. Outra coisa não vai preencher. Eu quero a palavra. E se eu quero a palavra, um livro secular não vai me roubar a palavra. Eu quero, eu escolho e eu decido viver os planos que Deus tem para a minha vida. Mas se eu não descobrir qual é esses planos, eu vou andar fora dele, porque outra coisa vai preencher. Eu quero, mas
Tá bom isso aí? É assim que tem sido. É assim que tem sido, irmãos. As pessoas estão se contentando com o que aparece. O salmista, no Salmo 119, versículo 10, ele pede para Deus não permitir ele se desviar do caminho da obediência, porque existe o da obediência e o da desobediência, do caminho da justiça, porque existe o caminho da justiça e o da injustiça, do caminho da salvação, porque existe a salvação e a perdição, do caminho da santidade, porque existe a santidade e existe a impureza. Mas olha o que ele diz no 11, pode virar: guardei no meu coração a tua, para não pecar. Quando você entra nos planos de Deus, quando você descobre o plano que Deus tem para você, você começa a se envolver tanto, que você guarda no teu coração aquele plano, a palavra de Deus, e aí você decide buscar algo, você quer buscar algo, você escolhe buscar algo, tentam te entregar o que não é, e você fala: não quero, porque não é o que eu estou buscando. Não quero, porque não é algo que eu estou buscando. A decisão, ela é difícil para quem nunca tomou decisão, porque às vezes, e na maioria das vezes, quando você toma uma decisão para viver os planos de Deus, você fica sozinho na jornada, porque na decisão que você vai para o lado de Deus, a maioria fala assim: mas precisa disso tudo? Precisa disso ou daquilo? Os planos de Deus, irmão, ele desafia a sua fé. O plano de Deus, ele desafia você a dar um passo aonde só você enxerga o chão, o restante não enxerga. Quem está me entendendo? Deus mostra para você o plano que Ele tem para você. Você vê o caminho. Você chama o seu cônjuge, ele não vê. Você chama o seu melhor amigo, ele não vê. Você chama qualquer outra pessoa, ele não vê o caminho que Deus está te mostrando. Quer ver algo interessante aqui? Deus traça um projeto para Balaão, o profeta Balaão. E Balaão não vê o plano que Deus tinha para ele, o plano que Deus tinha para Israel. E ele quer pegar um outro caminho. Aí se cumpre a palavra que está aqui no versículo 10 de Salmo 119. Deus não permite ele se desviar. Aí Deus tem que usar a mula para manter ele no caminho. Precisamos viver no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero te motivar hoje a sonhar os sonhos de Deus. Se você parou de sonhar, deixa Deus te dar sonhos de novo. Tem que confiar. Confiar ao ponto de querer viver os propósitos de Deus e esquecer os propósitos que não são de Deus. Os seus propósitos físicos, pessoais, sempre vão se encaixar nos propósitos de Deus. Sempre. Isso é livre-arbítrio. Deus não te tira o direito de ser humano. Deus não te tira o direito de ser uma pessoa, de viver como uma pessoa, de caminhar como uma pessoa, de andar como uma pessoa, de comer como uma pessoa. Ele só não quer que você pare de viver os propósitos dele por coisas que não aproximam você. Então nesta noite, eu preciso caminhar nos caminhos que Deus tem para mim. Aquilo que você imagina que pode ser só pensamento seu, talvez seja o Espírito Santo te despertando e dizendo: vem para o caminho que eu tenho para você, vem para o plano que eu tenho para você, começa a viver o plano que eu tenho para você, começa a cooperar comigo. Fala: eu preciso cooperar para que os planos de Deus aconteçam.
A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Você já imaginou? O Espírito Santo está lá, ó, tirando tempo para interceder por você, e você não faz nada para ajudar o Espírito Santo? Você não faz nada. Trabalha aí, Espírito Santo. Ora por mim, chora por mim, intercede por mim. Que se Deus quiser é assim. Fala, eu vou viver todos os dias o melhor de Deus. Quantos querem viver o melhor de Deus? Escute, quando você está vivendo no ambiente que Deus escolheu, no plano que Deus escolheu, no propósito que Deus tem para a sua vida, a promessa é prosperar, não terá dano algum, sempre vai ter esperança e vai ter futuro. E eu quero dizer para você, quando você está ali, irmão, no propósito de Deus, você não precisa ficar preocupando se vai ter peixe ou se não vai ter peixe, se você é bom pescador, se você é ruim pescador. O peixe entra na rede, que nem entrou na rede de Pedro. Eles vêm e entram na rede. Você joga o anzol na água, o peixe vem com a moeda na boca e morde. Porque aí Deus cuida, Deus faz acontecer, Deus traz o acontecimento. Não importa o tamanho da dificuldade que você está vivendo, ou viveu, ou vai viver, se você for passar por alguma coisa, é porque tem algo que te permite passar. Todo dia tem uma rotina na sua vida, principalmente para a dona de casa. Levanta, limpa, né? Limpa a casa, lava a louça, lava a roupa. Sabe por que está lavando a louça? Porque tem o que comer. Sabe por que está limpando a casa? Porque tem onde morar. Sabe por que está cozinhando? Porque tem alguma coisa na despensa. O povo no deserto, eles não tinham alimento na despensa. Eles tinham que ficar todos os dias acreditando que o maná viria. Mas como eles estavam no propósito, nos planos e no caminho que Deus guiava através da nuvem e da coluna, não faltava o maná, nem de manhã e nem de tarde. E Deus treinou, Deus capacitou, Deus desenvolveu eles crescerem em graça, conhecimento e experiência de milagres. Ninguém depois daquele povo viu tantos milagres durante 40 anos. Ninguém mais. Os milagres mais estudados são o que aconteceu na saída do povo do Egito até o momento de entrar em Canaã. Mas a pergunta para encerrarmos aqui hoje: você quer avistar Canaã que nem Moisés e não entrar? Ou você quer fazer que nem Josué, ver, acreditar em Canaã e entrar em Canaã? Moisés não entrou em Canaã, na terra prometida, mas não foi porque ele não acreditou. Nós precisamos entrar na promessa que Deus tem para a nossa vida, irmão. Não adianta chegar na porta da promessa. O papel de Moisés era conduzir o povo até a porta. A missão de Moisés, o plano de Deus para Moisés, plano de não causar nenhum dano, de prosperidade, de esperança e de futuro, se cumpriu na vida de Moisés. As 4 etapas. Moisés conduz o povo até a porta, até entrar. Mas alguns se rebelaram. A Bíblia diz que 10 dos 12 espias não quis entrar no propósito de Deus. Primeiro, por que não quis? Porque lá tinha desafios, tinha gigantes, tinha que lutar. Segundo,
tinha que trabalhar na terra, lançar a semente, cuidar da planta, esperar crescer, frutificar, colher, para depois viver da colheita. Eu vou parar com esses dois, porque ele estava acostumado a receber pronto. Deus quer desenvolver você para se tornar um produtor. Eu vou repetir para alguém pegar. Deus quer desenvolver você para se tornar um produtor, alguém que produz, para que outros possam se alimentar da tua inteligência, da tua sabedoria, dos teus bens. Não olhe só para a terra, entra nela, irmão. Não olha só para o plano de Deus e fala, é lindo. Não olha só para o propósito e fala, que propósito bonito. Entra nele, viva ele, passa por cada etapa. O versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Agora veja o 12: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus estatutos, ou os teus preceitos, normativas, caminhos. Saber não é viver. Ter a boa cama não significa que tenha o bom sono. Ter a boa comida não significa que você possa comer. Ter o conhecimento não significa que você vai praticar. Deus te escolheu para fazer diferença nessa geração. Dias, anos, Deus quer contar com você. Eu tenho certeza que dentro do plano de Deus tem um plano de você cooperar com o Espírito Santo para que o reino se expanda e mais pessoas se agreguem à chamada de ir para o céu, mesmo o caminho sendo estreito. Você precisa conduzir alguém até a porta. Eu preciso conduzir alguém até a porta. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você nesta noite. Não tire, não saia do lugar, não tire o propósito. Não coloque o propósito de Deus para depois, não saia do lugar que Deus te levou. Deus abre portas e fecha portas. Quantos acreditam nisso? Eu vim morar em Seringueiras, é uma porta que Deus abriu para mim, sim ou não? Sim. E o dia que eu for embora, é porque Deus fechou para mim. Vai vir outro que Deus está abrindo, e vai vir outro que Deus está abrindo, e vai vir outro, e vai ir outro, e vai vir outro, e vai ir outro. Deus abriu portas para você. Talvez a porta seja para você entrar ali e ficar um período. Às vezes o plano de Deus inclui você ficar em algum lugar ou fazer alguma coisa por um mês, por um ano, por 3 anos. A única coisa que não vai estar no plano de Deus é você se afastar dele. A única coisa que não vai estar no plano de Deus é você sofrer danos espirituais. Pode até sofrer danos físicos, porque o plano de Deus para Jesus incluía Jesus sofrer danos físicos, mas não incluía Jesus sofrer danos espirituais. Às vezes o plano e o processo que Deus tem na sua vida inclui você entender que essa matéria física só pode viver se Deus estiver nela, se Ele for o teu oxigênio. Veja como que é importante, irmão. Quem está com fome tem que fazer o quê? Comer. Você consegue ficar sem comer alimento físico 5 dias, 10 dias, 15 dias, enfim, segundo a medicina, um corpo sobrevive até 60 dias alimentando das próprias massas musculares.
se estiver hidratando. Mas você não consegue ficar 1 minuto sem respirar Deus. A comida é mais importante que Deus? Não. O oxigênio que faz nós vivermos. Você entra debaixo d'água e tranca a respiração. Entrou debaixo d'água, já não respira, né? Não tem dupla cidadania ainda para viver debaixo d'água e fora d'água. Você só consegue quando tem um bom fôlego. Às vezes fica 60 segundos sem respirar o oxigênio de Deus, sem respirar a vida de Deus. Então pensa comigo agora. Será que se eu dependo tanto de Deus para esse corpo sobreviver, o que pode dar errado se eu entrar nos planos de Deus? Nada, irmão. Nada. É só eu fazer que nem o salmista diz no versículo 10 de Salmo 119: Senhor, não permita que eu saia da tua presença. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Senhor, eu já sei parte do teu plano para a minha vida. Eu já conheço algumas coisas, mas eu quero abrir a minha audição, o meu entendimento, para acreditar nos planos que o Senhor tem ao meu respeito. Só existe 2 caminhos: o que conduz à vida eterna e o que conduz à perdição eterna. O da obediência e o da desobediência, o da santidade e o da impureza, o do certo e o do errado, o do que serve e o do que não serve, do que sonha e o que não sonha. E eu quero ser, ó Deus, aquele que obedece, aquele que serve, aquele que caminha no caminho estreito em direção à vida eterna, aquele que vive a vida de santidade, aquele que anuncia o evangelho da paz. Eu já decidi qual é o caminho. Eu ainda não estou na escolha, eu não estou mais no que eu quero, eu já estou na decisão. Eu já sei o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo, e outra coisa não vai ocupar o lugar, porque o meu Deus, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é maior que qualquer outro Deus. Decida, continue caminhando no plano que Deus tem para a tua vida, irmão. Minha irmã, continue profetizando por onde quer que você andar. Não deixa, não permita o mal te convencer, não permita outra coisa. Deseje, busque, encontre, bata. A decisão estando tomada, outra coisa não vai te ocupar, outra coisa não vai te roubar. Decida continuar nos caminhos, decida continuar nos planos, decida continuar vivendo. Ei, Deus te fez tão nobre, que você está só um pouquinho menor do que os anjos. Você está só um pouquinho abaixo deles, mas aqui na terra Deus te fez como a coroa de toda a criação. Deus se importa com você, Deus se importa com os teus negócios, Deus se importa com as tuas famílias, Deus se importa com a tua vida, Deus se importa com o teu viver, porque Ele quer caminhar contigo, Ele quer andar contigo, Ele quer se mover através de você, Ele quer abençoar outras vidas através da tua vida, Ele quer prosperar você, para você abençoar outras vidas, Ele quer te dar inteligência, sabedoria, para você ajudar outras pessoas. Ele quer se mover através de mim, através de você, no nosso ambiente, aonde nós estamos, porque Ele sabe fazer isso. Ele sabe estar junto com você, dentro do livre-arbítrio, como Ele sabe te usar para abençoar e para ser abençoado, dentro do livre-arbítrio. Repita comigo: Deus, eu quero
viver o melhor nessa terra. Amém? Escute, eu vou fazer mais uma oração, mas essa agora você tem que se posicionar, tomar uma decisão. O livre-arbítrio é o poder de escolha. É o que nós aprendemos e é o que é. O seu mundo, cada um vive um mundo. A mente é o seu mundo. O seu estilo de vida, ele é o seu mundo. Deus só entra nele quando você traz ele. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, e aí Deus falou assim: eu dei para vocês o livre-arbítrio, então eu só posso entrar através da sua autorização. E essa autorização você tem que verbalizar ela, porque se com a tua boca confessares, se com a tua boca clamares, se com a tua boca profetizares, existem coisas para acontecer que pode não estar acontecendo, porque dentro do seu livre-arbítrio você não convidou, não profetizou, não decidiu que a presença vai com você, que a bênção vai com você. Porque só existe dois caminhos: ou é bênção ou é maldição, ou é céu ou é inferno. Então o livre-arbítrio, para mim escolher, eu preciso confundir o inferno. Diga glória a Deus. Você vai confundir o inferno. Quarta-feira nós falamos aqui de como afugentar os nossos inimigos e confundir os nossos inimigos. Dentro do seu livre-arbítrio você tem que confundir o inferno. Quando Deus senta para fazer um projeto ao teu respeito, um plano, coloca Jeremias 29:11. Aí Deus olha para quem? Diga para mim. Para quem que Deus olha? Para quem que Deus olha? Para quem que Deus olha? Aí o diabo vê Deus olhando para você. Ué, o que Deus está tramando para a vida do irmão Alessandro? Qual é o sonho que Deus está sonhando para ele? Qual é o plano que Deus está planejando para ele? Qual é o futuro de esperança que Deus está planejando para a irmã Normeli? Qual é o plano que Deus está planejando para o Everson? Aí o diabo fala assim: bota um X na costa dele, bota um X nas costas dela, bota um X nas costas dele. A partir de hoje é nosso alvo. Deus parou para olhar para aquela pessoa. Deus planejou algo para a vida do irmão Lúcio, bota um X nas costas dele. Deus tem algo para o Enes, bota um X nas costas dele. O inferno te marca. E eu sei disso da pior maneira, irmãos, é apanhando. Toda vez que eu entro num plano que Deus fez para mim, eu apanho dobrado do que eu apanhava. O processo me faz ter que pegar para a esquerda, outra hora para a direita, desviar, recuar, avançar, porque o inferno não conhece os planos de Deus para a tua vida, mas ele sabe que se Deus planejou, ele não é capaz de impedir Deus, então ele tenta impedir você. Ele não é capaz de impedir Deus, mas ele é capaz de tentar você. Ele é capaz de tentar a tua fé. Ele é capaz de tentar a tua fidelidade. Ele é capaz de tentar a tua esperança. Ele é capaz de roubar a tua alegria. Então ele tenta entrar dentro do teu livre-arbítrio e dizer assim: o que é que tem você fazer isso? O que é que tem você fazer aquilo? Aí o salmista diz no Salmo 119, versículo 10: Senhor, não permita que no meu livre-arbítrio eu peque contra ti. Não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. O diabo vê Deus planejando para você, vê Deus sonhando para você, mas ele não sabe qual é o sonho.
Por isso tem sonhos no teu coração que você não pode revelar ainda, nem para a pessoa que você acha que é a pessoa que você confia, porque o diabo não consegue te atacar especificamente quando esse sonho ainda é só com você. Mas na hora que você libera o sonho, você tem que estar com a presença de Deus, porque o diabo respeita a presença de Deus na tua vida. Ele não respeita a tua formação, ele não respeita o título de pastor, de apóstolo, ele respeita a presença do Espírito Santo. O X está nas suas costas, aí ele vem para atacar, aí ele encontra quem com você? O Espírito Santo, habitando, caminhando, se movendo com você, andando com você. Aí ele fala: como é que nós faz? Nós não conseguimos atacar. Mas se você não trazer Deus para o seu livre-arbítrio, você está sozinho, e sozinho o diabo tem livre acesso. Mas sabe por que Deus está trazendo essa palavra para você hoje? Porque você ainda não alcançou nem 10% do que Ele tem para você. Você acha que está bom, espera você alcançar os 20%, os 30%, os 40%, os 50%. Ei, deseje os 100%, não se contente com 10%. Se você se contenta com 10%, é porque você é aquele que quer, mas não é o que busca. Se você se contenta com 20%, você é aquele que 20% te satisfaz. Mas quando você decide ter 100% da promessa, você não fica quieto até que o 100% aconteça. Então agora eu vou orar com você. Você vai tomar uma decisão no teu coração de viver o 100% da promessa de Deus. Não importa, eu quero que as minhas costas pode ter 1x, 2x, 10x, 15x. Se eu estiver vendo Deus planejar para mim, pode vir o inferno todo, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Se o Espírito do Senhor estiver comigo, eu não serei atingido. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem planos para esse homem, para essa mulher, para este jovem, para esta criança. Planos de dar um futuro próspero, um futuro de esperança, um futuro que não terá dano espiritual, mas terá conhecimento crescente, terá a graça do Senhor abundante, terá a proteção do Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque os teus anjos estarão ao nosso redor, estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa, Pai, essas vidas, abençoa, Pai, essas pessoas. Use eles como voz profética nessa nação, use eles como canal de libertação, como caminho de bênção na casa, na família, nos negócios, nessa cidade, nessa igreja, em nome de Jesus. Deus, revela agora para eles, o teu sonho, e não deixa eles contentar com 10%, não deixa eles contentar só com experimentar. Ó Deus, fortaleça o espírito, a alma, o corpo, e dê a eles, ó Pai, o crescimento na graça e no conhecimento, para que eles vivam 100% dessa promessa. Comece a agradecer a Deus agora. O Espírito Santo agora vai te mostrar parte do plano, ou plano completo. Ele vai revelar a ti agora. Vai, Espírito, peça para o Espírito Santo te mostrar, te fazer lembrar o sonho que você parou de sonhar, o plano que você parou de querer, e peça a Ele para te dar novos planos, novos sonhos e novos projetos. Ele é grande, Ele é poderoso para isso. Ele é grande, Ele é poderoso para isso. Ele é grande, Ele é poderoso para isso. Essa dificuldade não é para a morte. Esse problema não é para a morte.
não é para te humilhar, é para exaltar o nome de Deus. Essa inquietude que habita no teu sentimento, no teu pensamento, é para você fazer, é para fazer você entrar no propósito. Essa inquietude que está no seu sentimento, nos seus pensamentos, é para te colocar no propósito. Quando você entrar no propósito, quando você entrar no caminho, você vai falar assim: poxa, Deus tinha um plano para mim, eu custei perceber. Está bom, mas Deus tem mais. Então deixa o Espírito Santo se mover através do seu sentimento, dos seus pensamentos, da sua fala, do seu corpo, da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai acoberte cada um que está aqui. Que a graça salvadora de Jesus Cristo seja descanso e salvação para todos nós. Que o poder do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para consolar, para auxiliar, para usar os dons, para curar, libertar, esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo, e graças a Deus. Amém? Não saia sem cumprimentar o teu irmão, desejar ele uma ótima semana. Deus te abençoe, graça e paz.